Prazer é todo nosso. Écio, discussão importante que a gente está tendo aí ao longo dos últimos dias, desde o rebaixamento da nota por parte da Moody's, a perspectiva, na verdade, passando de positivo para estável, e sobre uma discussão bastante forte da questão fiscal aqui no país, sobre talvez uma insustentabilidade do cenário fiscal e voltando, né, à tona essa discussão que parecia meio escanteada há algum tempo, né? Não se falava mais, a gente até falava, mas talvez não trigava tanto o mercado. Quero entender um pouco da sua percepção, né? Por que acabou voltando com força, por que a gente está vendo tanta discussão a respeito do fiscal e se, efetivamente, essa mudança de perspectiva por parte da Moody's acaba trazendo alguma apreensão adicional àquelas que a gente já vinha comentando em relação ao cenário fiscal do país. Na realidade, a Moody's ela tem um certo delay, né? Essas agências, na realidade, têm um certo delay em relação ao que nós acompanhamos no nosso dia a dia aqui, da divulgação de dados, projeções, expectativas para o mercado brasileiro, né, para as contas do governo. Então, quando o comunicado, né, de melhora de nota saiu lá no final do ano passado, o mercado estranhou bastante, né, porque na realidade estava olhando um retrovisor bem para trás e a gente vivia um momento de anúncio de pacote de redução de despesas que foi um grande fiasco, né, como bem lembrado, como pode-se bem lembrar, né, quando o dólar disparou, passou de R$ 6, chegando quase em 6,30, justamente com muitas apreensões do mercado em relação a essa perspectiva. Agora a Moody's faz essa revisão, né? Vale lembrar que a nota está um ponto abaixo do grau de investimento, e se você muda, né, a perspectiva de nota para estável, né, ao invés de melhora futura, significa que ela vai se manter por ali, ou talvez possa até cair mais à frente, se as condições, as preocupações apresentadas pela Moody's não forem tratadas. E quais são essas, né? Você tem um processo de rigidez dos gastos públicos em patamares elevados, onde se gera um déficit que não é tratado e com uma inflação persistente, né, com um potencial de crescimento. Então, dois problemas que a gente vê acontecendo aqui na economia brasileira já há um bom tempo, aí desses últimos 2 anos, principalmente a questão dos gastos muito elevados. A receita cresce num ritmo bastante forte, né? Você tem aí um crescimento de receita tributária de 10% em 12 meses, um crescimento real, né? Ou seja, já descontada a inflação, mas as despesas crescem em igual ou maior patamar que esse. Então, isso traz muita preocupação para quem acompanha bem de perto. Então, a Moody's está revisando esse seu conceito, né? Não a nota está mantida, mas de projeção, né, futura para o comportamento do rating brasileiro, baseado muito nessa rigidez. E com uma previsão, né, de relação dívida-PIB, né, passar dos 80%, como o Instituto Fiscal Independente do Senado já divulgou semana passada, por exemplo. Então, essa preocupação realmente se reapresenta, porque ela nunca saiu, na realidade, né? Ela continua presente, porque nenhuma atitude pelo lado das despesas, de redução de despesas, foi tomada, né? O que se vê é até um levantamento que foi feito, né, por um jornal, dizendo que o governo atual, a cada 30 e poucos dias, tem um imposto novo ou um aumento de alíquota de algum imposto existente. Ou seja, você vê um esforço somente pelo lado arrecadatório e não um esforço mais sério em termos de redução de despesas. Em se mantendo assim, você não tem um ajuste sério do déficit fiscal.